Olá, Ivan. Bom dia. Muito bom poder acompanhar seu trabalho. E ontem ainda nós estávamos repercutindo, né, no segunda edição do Jornal da Oeste, a decisão dos Estados Unidos que revogou o visto da embaixadora no Brasil, a Maria Luísa Viotti. E segundo o Departamento de Estado, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras para aprovar o nome de Daniel Pérez, que foi indicado em junho. No entanto, Ivan, ao que me parece, é mais uma escalada e por parte do Brasil soa até como um papelão, né? Essa falta de resposta em relação à indicação para a embaixada aqui dos Estados Unidos no Brasil. Agora, o que você acredita que deve acontecer diante dessa medida considerada reciprocidade por parte do governo norte-americano? O Brasil vai dar finalmente a resposta com relação à indicação de Pérez? Bom dia, Berenice. Bom trabalho aí na nossa capital para você nessa quarta-feira. Algo me diz que você vai ter bastante trabalho hoje, viu, Berenice? Olha, as informações que chegam justamente aí de Brasília dão conta que o Brasil não vai recuar e que pretende manter a sua posição, ou seja, entregar as credenciais ao novo embaixador americano somente depois das eleições. O governo brasileiro acusa os Estados Unidos de tentar interferir no processo eleitoral brasileiro. Se realmente o Brasil optar por esse caminho, nós teremos uma escalada considerável na ruptura aí diplomática do Brasil com os Estados Unidos, Berenice, porque a alegação do Brasil ela não se sustenta, ela é muito frágil. O governo brasileiro está alegando que o governo americano não respeitou os ritos ali do Tratado de Viena, ou seja, antes de enviar o nome do Daniel Pérez para o Senado americano aprovar, eles deveriam ter comunicado o lado brasileiro. Mas isso é apenas uma questão ali de informação, não entra no mérito da questão. Nós já sabemos quem é o indicado pelo secretário Rubio para ocupar essa embaixada, importantíssima embaixada do ponto de vista americano, e o governo brasileiro ele vem propositalmente segurando, então, a entrega dessas credenciais. O Tratado de Viena dá esse subterfúgio, digamos assim, ao Brasil. O Brasil não é obrigado a entregar imediatamente as credenciais. Agora já passaram-se 2 meses desde que nós ficamos sabendo quem seria o embaixador americano. Não é de praxe essa demora toda. Agora, a gente precisa relembrar aqui, Berenice, o combo todo, o pacote todo. Em março, nós tivemos a retirada do visto do Darren Beattie, que é o assessor para o Brasil do Departamento de Estado. E foi noticiado que ele visitaria o ex-presidente Bolsonaro em sua prisão domiciliar. Depois, nós tivemos aí essa demora em responder à indicação para a embaixada. E tudo chegou no seu patamar mais alto quando o governo brasileiro também retirou o visto de entrada em nosso país de 2 altos funcionários do Departamento de Estado, que, sim, eles iriam questionar como funciona o sistema eleitoral brasileiro, mas, atenção, eles estavam indo para o Brasil para preparar um relatório sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão em nosso país. Eles ficariam 3 dias. E, ainda assim, o governo Lula acusou eles de procurarem desculpas para atacar o sistema eleitoral brasileiro. 3 dias. E mais, olha a gravidade, Berenice. Eles conversariam com membros do governo Lula. Ou seja, como que eles iam interferir nas eleições dessa maneira? Ou seja, interferir a favor do Lula, talvez? Que eles iam falar com membros do governo Lula. Isso tudo foi muito grave e aí, então, a gente teve essa resposta do governo americano ontem. Repito, as últimas informações que chegam é de que o governo brasileiro não vai mudar a sua posição. E aí, Berenice, a gente precisa começar a falar da possibilidade dos Estados Unidos não reconhecerem o resultado das eleições de 2026. Porque nós não teremos um embaixador, muito provavelmente, a essa altura do campeonato, não teremos observadores americanos, e se o establishment brasileiro, que eu não consigo encontrar outra palavra para não falar regime aqui brasileiro, não permitir, melhor dizendo, observadores americanos, muito provavelmente serão observadores associados ao Partido Democrata, o que seria uma provocação ao presidente Trump do Partido Republicano. Então, sim, se o Brasil seguir esse caminho, a possibilidade de que o governo americano e depois, por consequência, o Escudo das Américas não reconheça o resultado das eleições começa a crescer consideravelmente, viu, Berenice? Daniel, devolvo para você.
Pois é, Ivan Kleber, eu estou ouvindo você conversar aí com a Berenice Leite, a gente está no meio desse imbróglio aí com o governo dos Estados Unidos. Eu vou trazer aqui um ponto para você, para a nossa audiência e também para o Marcelo Suano, que é o próximo a conversar contigo, que apesar daquele discurso alegadamente democrático que elegeu o Lula lá em 2022, desde que ele assumiu o Planalto, seu terceiro mandato, ele se reuniu, escute bem, com 20 ditadores, pelo menos 20 ditadores, autocratas, ou então líderes autoritários ao longo desse atual terceiro mandato. Se reuniu lá com Xi Jinping, da China, com o ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfim. Esses, inclusive, lideram uma lista de reuniões bilaterais com Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, quando ele não faz isso pessoalmente, ele costuma ligar também, né? Ligou semana passada para o Xi Jinping, não é, Sônia? Eu vou aproveitar, então, Daniel, fazer uma pergunta. Primeiro, Ivan, é sempre um prazer, um privilégio poder conversar com você. Vou aproveitar o que o Daniel fez, fazer uma pergunta direta. Até se entende porque ele fala com ditadores, porque democracia para ele é uma coisa relativa. Mas o caso aí é dessas ligações. Quando ele não vai pessoalmente, como o Daniel falou, ele simplesmente liga. Ontem, pela manhã, pelo período da manhã, ele ligou para o Vladimir Putin, o líder configurado como autoritário na Rússia. E ele simplesmente já tinha ligado para o Xi Jinping na semana passada e ficou um tempo conversando. Ivan, quais são as informações que você tem sobre aquilo que o Lula está organizando, articulando ou buscando e o que ele pode ter conversado, em especial com o Putin, ontem, que é o mais urgente? Bom dia, professor Marcelo Suano. Essa informação de que o Lula conversou com o Putin, ela é extremamente importante e mostra o momento delicado das relações diplomáticas do Brasil. Eu considero esse início de agosto o pior momento da história da diplomacia brasileira. E, professor Marcelo Suano, nesses anos todos eu aprendi o seguinte: para a gente entender o que está acontecendo, nós não precisamos saber o que foi falado, mas quem falou com quem, quando falou e onde falou. Lula conversou com Xi Jinping e com Vladimir Putin. Eu acho que isso já traz um cenário do que está acontecendo, que é uma tentativa deliberada do governo brasileiro de romper com o Ocidente, não somente com os Estados Unidos, mas com o Ocidente, com os países da América Latina. Ele não foi à posse da Keiko Fujimori, não foi à posse do presidente do Chile. Ontem o Milei lembrou em um podcast que o Lula sequer ligou para o Milei quando o Milei venceu as eleições. Ou seja, a gente vê que existe essa tentativa de rompimento com o Ocidente e onde ele vai encontrar apoio? Em Vladimir Putin e em Xi Jinping. Vale lembrar que essa tática para o Nicolás Maduro não funcionou muito bem. Inclusive, eu estava lendo artigos essa semana de como que a China e a Rússia, na hora do vamos ver mesmo, abandonaram o Nicolás Maduro. Não é? Será que o Lula ele se acha superior ao Maduro e acredita que a China e a Rússia possam, de alguma maneira, dar esse aporte diplomático para sustentar ele no poder? E onde fica, como disse o Daniel, a democracia, a vontade popular, a vontade dos brasileiros? Nós estamos num país com uma situação econômica extremamente grave, a questão da segurança pública é extremamente preocupante, e o que o Lula faz? Liga para Xi Jinping e Vladimir Putin. A versão oficial da conversa, professor Marcelo Suano, foi de que ambos conversaram sobre tecnologia, sobre a guerra da Ucrânia. Se o Putin precisa de conselho do Lula para a guerra da Ucrânia, é porque ele já perdeu a guerra, vocês vão concordar comigo. Então, obviamente, o Lula conversou e atualizou Vladimir Putin da situação atual política que o Brasil vem vivendo e esse passo dado dia após dia em direção ao distanciamento em relação ao hemisfério ocidental cristão. Aqui cabe à sociedade civil, cabe aos empresários brasileiros, às associações de agricultores, cooperativas, colocarem o seu posicionamento. O Brasil está sendo isolado propositalmente e, se nada acontecer, aí de fato seremos comparados com Venezuela, pré-queda Maduro e principalmente com a Nicarágua, professor Marcelo Suano. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, o presidente da Argentina, Javier Milei, disse ontem que espera uma mudança de rumo nas eleições aqui no Brasil. Ele também voltou a criticar Lula numa entrevista para um programa do canal de streaming La Caça. Milei perguntou se mentiu ao dizer que Lula é, abre aspas, um ladrão, um corrupto que esteve preso. É isso? Pois é,
A gente tem a sonora para poder Daniel, ouvir. A gente tem essa sonora. Então vamos para a ouvir sonora. antes. Perfeito. Sí, que... No, porque si estaba hablando de lo que dije en Brasil, la pregunta es ¿mentí? ¿Sobre qué? ¿Que Lula estuvo condenado? Que Lula, no, estuvo condenado. no, que Lula estuvo es condenado. un ladrón, que es un corrupto y que estuvo preso y que lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Estuvo preso por el triple de Guarujá, estuvo condenado, lo liberaron por lo que vos estás diciendo. Sí, eso es. Y entonces, Eso es cierto. No te estaba cuestionando lo que estaba diciendo. Te quería preguntar si vos creés que eso puede hacer cambiar el curso de la bueno, en selección en Brasil. principio, digamos, esperemos que sí. Esperemos que Brasil también se pinte de azul. Pero por el bien de los brasileros, sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno encima. Vos estuviste con Lula igual, ¿no? Sí. Sí, te cruzaste, saludaste, pudiste hablar, intercambiar palabras o no. Bueno, en principio, digamos, es interesante porque es una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané. Cuando ganaste las elecciones, Lula no te llamó. Claro, me imagino que tiene que ver con eso de que intervino activamente para que gane el otro candidato en la elección. Massa. E aí, Ivan, conta pra gente mais detalhes aí sobre essa entrevista. Olha só, Daniel, para nossa audiência que de repente está chegando agora, está dizendo, pô, mas essa é notícia antiga, notícia velha. Eu sei que o Milei chamou o Lula de corrupto e ladrão. Não, é a terceira vez em 10 dias que o Milei chama o Lula de corrupto e ladrão. O Milei não está recuando em sua posição. Ele afirma que ele está com a razão por conta da questão processual da Lava Jato, o CEP, não é? Que levou à soltura do Lula naquele processo. Então ele se mantém firme na posição. Nessa entrevista, ele traz um bastidor que nós não sabíamos. O Lula não ligou para o Milei, que é de praxe, né? Ainda mais países vizinhos, uma relação como o Brasil e a Argentina. O normal seria o Lula ter telefonado para o Milei e dizendo, olha, parabéns, vamos trabalhar junto, etc. Um minuto ali, desliga o telefone e vida que segue. Não foi o que aconteceu. E o Milei também diz, acredito que ele não ligou, porque ele trabalhou para apoiar o outro candidato, o candidato derrotado. Inclusive, a gente lembra, na época foi noticiado um empréstimo, enfim, para a Argentina. Então, o Milei se mantém firme na sua posição. Nós temos aqui já uma matéria no site da Revista Oeste, que eu recomendo fortemente, com atualizações sobre essa questão. Aliás, eu convido a nossa audiência que visite diariamente o site da Revista Oeste, com tanta coisa acontecendo, com tantas informações que estão chegando, para todo mundo ficar acompanhando aqui e atualizado. O site da Oeste é uma ferramenta importantíssima para as pessoas acompanharem minuto a minuto o que está acontecendo. Então, Daniel, o Milei deixou bem claro que ele não pretende recuar e ele está convicto de suas posições e ele tem argumentos para isso, né? Então, nas entrevistas que ele vem concedendo, ele não perde a oportunidade de chamar o Lula de corrupto e ladrão. Para concluir, ele disse que espera, pelo bem dos brasileiros, que a onda azul, né, que é essa onda da direita na América Latina, chegue no Brasil também, que é sempre bom tirar a esquerda do poder, Daniel. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.